TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, é uma satisfação imensa eu e o Carlos Gama entrarmos em vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita para todos. Estamos estudando juntos, tá certo? Para que ninguém possa ficar de fora desse estudo que é tão importante sobre a doutrina espírita. E o programa Enfoque Espírita é veiculado neste canal, TV Correio da Manhã, aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e também às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. E nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamação. Só vocês nos enviarem o e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Também pode ser assistido pelo Facebook TV Correio da Manhã. Só vocês acessarem, digitarem lá em cima da página que já vai abrir tranquilamente. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante, toda a programação do canal 16 TV Correio da Manhã aqui em Petrópolis é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21 e Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? Vocês vão ver uma excelente programação sobre jornalismo, assuntos diversos, tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso grande amigo Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. Mas estamos aí à disposição com a pretensão de estarmos bem instruídos para levar o conhecimento da doutrina espírita. Nos impressiona sobremaneira essa realidade, ou seja, estamos divulgando a doutrina espírita, porque no tempo da minha, vamos chamar de mocidade, minha época melhor, procurar falar em doutrina espírita era procurar problema. Por quê? Porque as pessoas não querem reconhecer a grandeza da doutrina espírita, que não tem um fundador propriamente dito, não tem isso. Então, são constituídos por leis e leis morais que constituem, porque a expectativa dos espíritos é que nós tenhamos atingido a região onde de evolução, onde se faz tudo através de leis morais. Porque é lógico, a doutrina espírita é o resumo, por assim dizer, da doutrina cristã, que toda ela é voltada para a moral. A moral. Então, nós temos que reconhecemos que depois de falar da primeira e da segunda parte, o que é o espiritismo, o que é o espírito propriamente dito, e como é que ele se multiplica, como é que cresce, como é que ele se divide, aí nós encontramos uma terceira parte, e isso não foi criado por Kardec, não. Isso aqui foi realmente da doutrina espírita. Então, são leis morais. De forma que, a partir de determinado ponto do Livro dos Espíritos, no caso, primeira e segunda parte, não. Mas, a partir da terceira parte, é essencialmente de ordem moral. Uhum. Portanto, não há por que essa ou aquela pessoa reclamar que a gente aborda isso aí, essencialmente moral, porque tem muita coisa que não é moral, mas é verdadeiro. Sim, leis de Deus. Mas não é o caso da doutrina espírita. Ela procura explicar que nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Perfeito. E essa perfeição se alcança através desse trabalho continuado
determinado, constante, para que a gente possa, então, crescer moralmente. É tanto que o mundo precisa. Você vê que existem situações, e nós ainda um pouco dizíamos aqui ao nosso amigo Hélio Miller, Vec Miller, é parecido, mas não é igual. O nosso amigo Vec Miller, nós conversávamos com ele e dizíamos que é importante entender que a doutrina espírita veio com muita seriedade. Ela não veio para bater tambor. Não. Quer dizer que tem espírito se manifestando. A gente não toca em batida de tambor. Não, não é. O que a gente toca e a gente quer mostrar é que é uma evolução essencialmente moral. Mesmo que o resultado de imediato não seja esse. Algumas pessoas aproveitam e então se autopromove aquilo que elas acham que já basta para ser o tema. Mas o que os espíritos revelam é uma ciência dura, difícil de ser exercitada. Exatamente, perfeito. Então, Gama, nós temos aqui a nossa leitura da nossa página, né, de Palavras de Vida Eterna, e exatamente vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 64 deste livro. E o título é Êxito. Abre aspas. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 15, versículo 7. Então, Emmanuel descreve da seguinte forma: muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre, em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que o colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno.
Olha só que coisa maravilhosa. Ele diz aqui, logo lá no versículo 7, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, desde que você tenha o merecimento. Claro, gente. Por que que você vai ser premiado com uma coisa que você não trabalhou para obtê-la? É uma coisa lógica. E mais à frente, ele vai dizendo que não te percas em conflitos inúteis, bate-boca, criações negativas com terceiros. Se houve, passa, vá em frente. Se for o caso, peça desculpas, peça perdão. Mas siga em frente, não fique parado, marcando passo em coisas inúteis. Como o Gama no início disse, que a terceira parte do Livro dos Espíritos são leis morais, leis de Deus. E nós temos que trabalhar em duas situações, intelectualmente e moralmente. Claro, senão vamos marcar passo. Por isso que ele diz, não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Não, claro que não. Ah, eu não quero isso. Tá bem, é um livre-arbítrio seu. Mas você fez alguma coisa para modificar as suas atitudes para o bem? Aí vem de novo lá atrás o que o 64 diz. Olha, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Claro que será feito, porque você está pedindo de coração, gente. Isso que nós devemos. Porque quando Jesus pediu, vá ao seu quarto, fecha a porta, ore. Para quê? Para justamente não ter barulho, para que você possa se comunicar com o plano espiritual. Não é só através da mente, mas com o coração. É claro que nós precisamos do material para sobreviver. Mas, claro que você vai pedir, eu quero ganhar isso, ganhar aquilo. Se você nada fez, não vais conseguir nunca. Mas se você trabalhar em favor do próximo, você vai conquistar uma coisa que muitas pessoas não têm. É a paz. É o que se pensa em fazer normalmente para efeito de evolução, é conquistar bens materiais, valores econômicos, projeção e principalmente número de pessoas. Quando na verdade o que deveria prevalecer é a nossa transformação moral para o caminho do bem. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeitíssimo. Essa é a base com que a doutrina espírita cresceu e continua crescendo em todo o mundo. Não se pode pretender pensar em conquistar materialmente para que tenhamos isso. Nem mesmo no esporte você não consegue isso, né? Pode gastar o dinheiro que você quiser, que não será necessariamente um vencedor, mesmo na área do esporte, se você se projeta como tal. Ora, na área do conhecimento e da evolução moral, então o que se espera realmente é o crescimento moral, da paz, da igualdade entre as pessoas e terminar com as dificuldades, com os problemas montados pelo fato da nossa ambição, da nossa deslealdade para com o outro, e acaba quando então nós assumimos a condição de pregador, nem sempre estamos dando um exemplo perfeito que possa ser aceito por todos. Perfeito. Então nós lembramos que o Livro dos Espíritos é dividido em várias partes. Então a primeira e a segunda parte cuida dos bens materiais, do que é o homem, enfim, das coisas normais. Os títulos até poderiam ser ditos
que corresponde à necessidade. Podemos ver aqui rapidamente. Né? Então, olha o fundamento da doutrina espírita, as causas primárias, tudo que sabemos a respeito de Deus, dos elementos gerais da natureza, da criação e do princípio vital. Bom, depois vem a parte segunda, o mundo dos espíritos. Como é que ele é, como é que não é, que há espíritos imperfeitos, a ordem dos espíritos, sim, a encarnação deles, como é que acontece, a pluralidade das existências, que se você tira a pluralidade das existências, você não consegue avançar. Depois, então, sim, você vem a parte terceira e a parte quarta e quinta. Essas são a parte que mais nos interessa, é a parte das leis morais. Perfeito. E veja bem, pessoal, o Gama falou muito bem. Nessa terceira parte, nós temos 4 livros muito bons para indicá-los, que são As Leis Morais de Joana de Ângeles, As Leis Morais de Rodolfo Calegares, Constituição Divina de Richard Simonetti e, claro, o principal, que é o Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, que fala exatamente das leis morais. Tá certo? Que é o objetivo a ser alcançado em última análise. Sim, sim. Veja bem, pessoal, nós insistimos, aliás, num período para cá, nós temos insistido em nosso programa, o Gama e eu, em que nós falamos insistentemente na transformação moral, gente. Isso é muito importante, porque se nós evoluirmos em moralidades, nós vamos ter que evoluir através do conhecimento, tá certo? Os estudos, não só do livro Silvio, mas também outros livros importantes, história, geografia, essas coisas todas. E preparando-nos para mais cedo ou mais tarde, porque isso um dia vai ocorrer, vamos contactar com outros povos de outros mundos. Exatamente. E quem está se preparando para isso é exatamente a doutrina espírita. Ela não. Ela já está preparada. Mas são as pessoas que lidam e vivem com a doutrina espírita, que esses sabem como receber de terceiros. Não é ter medo deles. Não. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. A lei divina não permite a mudança. É muito difícil, mas, na verdade, então nós temos que entender que é por isso que o Livro dos Espíritos insiste que a parte mais importante do Livro dos Espíritos é a parte terceira em diante, onde tem aquelas célebres perguntas, né? O que se deve entender por lei natural? Começa por aí, para mostrar, então, são as leis morais. Sem a presença das leis morais, nós vamos ter interesses, injustiças e até mesmo erros catastróficos no sentido de tentar divulgar a doutrina. Porque sempre haverá pessoas que ainda são seduzidos pelos pensamentos negativos, né? Então, nós podemos dizer, Gama, que, como você havia dito, Jesus mesmo nos diz que da pluralidade dos mundos habitados. Que mundos são esses? São as galáxias, que dentro dessas galáxias nós estamos exatamente dentro da Via Láctea. Dentro da Via Láctea existem bilhões de mundos ou orbes transitando nessa rotação que a Via Láctea faz. Agora, se olharmos no macrocosmo imenso, não tem como dimensioná-lo, existem milhares de galáxias. Ora, aliás, Jesus nos diz que para onde eu vou, nesse momento vocês não podem ir, mas vos prepararei outros mundos para que vocês possam lá chegar. Mas, Gama, eu fiz essa preleção, mas já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? E quando você recomeçar, eu gostaria que você abordasse direto. Direto, tá certo. Entendeu? A parte terceira de O Livro dos Espíritos, porque isso é preciso falar, como existem fenômenos
mediúnicos que não são espíritas, mas são fenômenos mediúnicos que acontecem porque a pessoa tem a mediunidade. Sim. E Aflorado. se deixou arrastar para o mal, então fenômenos existem. E às vezes fenômenos que dão um resultado maior do ponto de vista de aceitação, mas não da precisão. Perfeito. E aí você acaba utilizando-se de recursos que não vale a pena. Perfeito. Nós temos que, então, nos basear fundamentalmente, digamos assim, no crescimento das chamadas leis morais, a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente, repetindo insistentemente, sobre as leis morais que consta no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte. E está comigo aqui as leis morais de Joana de Ângeles. E no capítulo 12, traz sob um título de tranquilidade. Então, ela diz que precisamos ser tranquilos, equilibrados, para assumir uma posição definitiva de reeducação. O que quer dizer isso? É exatamente essa reeducação das nossas ações, do nosso pensamento. Porque nós pensamos e exteriorizamos através das palavras, claro. Se nós falarmos alguma coisa negativa contra as outras pessoas, nós vamos ter que resgatar, porque não foi isso que Jesus nos trouxe. Tá certo? A lei natural, obviamente, é a lei de Deus, não é isso? Sim, sim, agora, a lei de Deus. Se é a lei de Deus, por ser de Deus, ela tem que ser eterna e imutável como o próprio Deus. Caso contrário, você estaria se contradizendo. Perfeito. Então, nós podemos mostrar, mas era melhor você ler a resposta de tão perfeita que ela é. Sim. Você tem aí... Qual é a pergunta? 600 a pergunta e a resposta. É eterna a lei de Deus? Veja bem, ela pode dizer, hoje ela é de uma maneira, mas nós vamos revelar tanto que amanhã ela é completamente diferente. Não. A base moral não muda. Não muda. Então para nós, o mais difícil é que nós estamos ainda atrasados e, no entanto, aceitando a lei de Deus. Sim. Alguns aceitando, outros não, e tentando conviver, Sim, o que é um problema. Porque querem tirar valor daquilo, ou seja, tirar valor material de atos morais, que não tem nada a ver. Nunca. Tá? Então, a resposta à pergunta 615 que o Gama nos fez foi assim: é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus, porque foi Ele que fez. Se Ele fez e Ele é justo, bom e justo, por que Ele vai ficar trocando de acordo com os interesses mesquinhos dos terráqueos? Você pega a pergunta 615, exatamente, que ela vai te dizer tranquilamente, e é por isso que nós queremos dizer, Kardec não está mais aí, né?
quem escreveu não mudou nada. Então, por que ele coloca isso de tal forma irrefutável? Porque não tem outro jeito. Não é possível que esse mundo que nós conhecemos vai evoluir materialmente com armas de guerra, com agressões e, digamos assim, invasões de um país em outro país, humilhações de um país para outro, e vai ficar isso eternamente assim? Não. A evolução moral exige que seja exatamente o contrário. Ou não há evolução. Seria o mesmo que, de um ponto distante, uma determinada religião perdoasse determinada coisa, mas certas pessoas você não perdoa, não, aquela deixa passar. Isso não tem. Isso não pode acontecer. Não. Tá? Então a gente vê, né, Gama, que especificamente Deus permite determinadas coisas porque existe uma coisa chamada igualdade para com todos. Aliás, Deus faz chover em cima de bons e maus. E esses maus, quando eu me refiro, tá, são pessoas ainda com o conhecimento atrasado. Então ele permite que um país invada o outro para ajudar aquele povo que está atrasado moralmente e também, quem sabe, através da evolução material daquele país. Vamos supor, os Estados Unidos e o Iraque naquela época. Né? Estados Unidos foi lá, ajudou para mostrar que o conhecimento evolui. Mas para isso, eles também têm que aceitar a evolução que eles, de uma certa forma, estão parados. Que é a evolução das coisas naturais. Na realidade, eles não estão parados, só que eles estão restritos a um determinado ponto em que eles têm que sair da sua casca para aceitar as coisas que nós estamos. Por exemplo, vamos ser claro, Uhum. Quando Jesus veio à Terra, quem poderia se equiparar a ele? Mas aquele povo estava preparado para receber isso. mensageiros, né, Isso. com o poder e a grandeza e o exemplo moral que ele dava, Sim, trouxe. em relação a todas as coisas e as leis que dele viessem. Exato. Amai-vos como eu vos amei. Exato. Repara, isso não é fácil. Até para nós exercermos o ato de amar é difícil, é complicado. Agora, nós não podemos pretender que pessoas que, porque adquiriram o poder material, tenham condições de, então, impor maior avanço. Mas Jesus não tinha poder material no sentido de um depósito grande nos bancos, Não, isso porque ele não tinha nada disso. Não tinha. Mas ele tinha poderes sob as leis da natureza naquele ponto em que ele estava. Exato. Então ele podia alterar pela grandeza espiritual que o caracterizava, as dificuldades que iam aparecendo. Então é algo que as pessoas de uma certa cultura, refletindo, diziam, não, isso tem que ser verdade, não pode ser outro. Se Deus é perfeito, as leis dele são perfeitas. Sim. Se as leis dele são perfeitas, nós temos que segui-las, que não temos nem como contestá-las. Não é verdade? Claro. Então Jesus dava exemplo disso, corrigindo o que eles não entendiam bem ou não aplicavam bem, mesmo quando eles entendiam a lei. Sim, aí vinha o interesse pessoal e aí as coisas se modificavam. Perfeito. Portanto, o que caracteriza a doutrina espírita, a gente tem que deixar bem claro, é que efetivamente o amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Sim. Entendeu? Sim. Exato. Se não tivermos condições de entendermos isso e tentarmos caminhar vencendo a parte moral, não dá. Por isso que o Livro dos Espíritos vem com um recado tão claro que é impossível escrever uma coisa diferente. Ou seja, a terceira parte é essencialmente voltada para a parte moral. E você pode ver isso que às vezes no desespero absoluto das pessoas que não conseguiram certas coisas, de repente parte para um suicídio, como se isso fosse a solução de ter. É a solução material. Você sai daqui, mas vai sofrer mais ainda do outro lado. Nossa, mãe. Porque você infringiu uma lei de Deus. Você infringiu as leis todas de Deus, porque você partiu direto para o contrário. Você está tentando enganar. Né? Então nós vemos
até hoje, o povo intelectual, a massa, separada entre tantas outras pessoas que são cientistas, etc., eles também têm que assumir a realidade que são espíritos que foram criados simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Se eles não aceitarem essa parte, eles vão desencarnar e perceber que ainda estão moralmente muito lá embaixo para conseguir que seja muito grande. Então, a doutrina espírita exige um sério comportamento ético e moral, ou então a gente não vai. Então, a gente vê, então, como é importante, gente, a evolução do ser humano. Tudo foi nos colocado nas mãos. Não se cobrou absolutamente nada. Aliás, Jesus nos diz o seguinte: dai de graça o que de graça recebestes. Há cobrança em alguma coisa? Não. Se o nosso mentor hoje é o nosso mentor, quem ajudou o nosso mentor? Alguém que está acima dele. Evolução normal da parte espiritual. E aonde está escrita a lei de Deus? Isso é uma pergunta e uma resposta importantíssima. Na consciência, não é isso? Na consciência. A 621 ela é famosa. Exatamente. Porque é através dela que você vê que a lei é perfeita, não tem outro jeito. Por isso, se você tirar a reencarnação, o ensino dela, a crença nele, você não consegue ver justiça em Deus. Não consegue. Para ter justiça, tem que ter reencarnação para que você retorne no ponto inferior, onde você, de alguma forma, conseguiu enganar a lei de Deus e crescer dentro dela, mas crescer não transformando aquilo em lei moral para você, mas transformando num meio de subir. Ele ajeitou para o lado dele ficar bem, né? Mas moralmente ele continua falho. Então, por isso que, para nós espíritas, a primeira parte é muito interessante para saber como é que Jesus, vamos dizer assim, olhava a vida toda dos espíritos, como se portam, etc., como é que cresce. Mas eles voltarão ao mesmo estágio se não evoluírem. Perfeito, perfeito. Porque tanto é necessário e indispensável tantas encarnações quanto seja necessário para a sua perfeição. Sim. Porque se Deus permitisse que alguém fosse criado eternamente para o mal, não, isso não existe. Seria um absurdo, seria um demônio. Não, não é isso. Não, não apenas é ele vai ter uma imensa condições de sofrimento ao longo de muitos milênios. Exato. Para conseguir finalmente chegar a um estágio em que todos eles estão subordinados à lei moral. Sim. Tá? Por isso que o Livro dos Espíritos tem a primeira parte, a segunda parte, explicando como é que é o céu, como é que não é, que é o espírito, isso e aquilo. Vai dando as explicações que à época se tinha com facilidade. Imagina, numa época que não tinha ainda nem outro meio. Mas, enfim, foi através de pesquisa e tudo mais. Quando vem a doutrina espírita, ele, antes de ensinar aquilo, ele já pregara e deixara pronto. Tá? Então é necessário e fundamental a gente entender que o Livro dos Espíritos, a parte mais importante é a parte moral. Daí é uma coisa curiosa. Nenhuma outra religião que eu possa afirmar tem tanto livro publicado em todo o mundo sobre o mesmo assunto. Exato, né? Sobre a evolução, a parte moral, etc. Agora, a doutrina espírita tem muita coisa antes, durante e depois. Você vê que até nos livros que foi codificação propriamente dita, é tudo moral do princípio ao fim. O que forma é moral. Então, é muito importante que a gente entenda que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que ela liberta? Através do conhecimento e da prática daquilo ali. Sim. A prática do quê? Do ensinamento ético e moral. Então, são condições em que o próprio Cristo veio e suportou todos os tipos de sacrifício que tinha, porque moralmente ele estava acima de tudo aquilo. Sim. Ele dominava aquele sofrimento todo, ele tinha poderes para fazer o que quisesse, ele podia fazer.
Então, ele simplesmente, como ele sabia o que é o presente, o passado e o futuro dele mesmo e de toda a humanidade, e ele veio para nos adiantar, vamos dizer assim, dar um empurrão gigantesco para frente, Sim. senão você não conseguiria fazer. Aliás, né, Gama, o pessoal diz que a primeira revelação foi com Moisés, 10 mandamentos, não é isso? Manda mais. Olha como era duro ele. Lá atrás, era o dente por dente, olho por olho. Olho por olho. Aí depois veio a segunda revelação, Jesus trocando a coisa toda para o amor. Para o amor. Pedindo perdão. Olha, naquela época de Moisés, gente, o sujeito fez alguma coisa, decepava a mão. Aliás, bom, não vamos tocar nesse assunto. Aí veio, em 1857, por aí, a terceira revelação, que é exatamente o quê? O Consolador prometido por Jesus. Porque ele já sabia, de antemão, que teria que ter um outro para que nós evoluíssemos intelectualmente e também moralmente para absorvermos tudo que a espiritualidade nos enviou através da codificação de Allan Kardec. Gente, é uma coisa maravilhosa. E onde está impresso isso na nossa Constituição consciência, física? não é Na isso? consciência. Claro. A lei de Deus está onde? Amai-vos como eu vos amei. Olha, Isso, quando Jesus disse isso, ele mexeu até com as leis materiais da terra, porque ninguém conseguiu entender que um homem com aqueles poderes pudesse determinar que as leis estavam na consciência, quando eles achavam que estavam meu poder é meu, eu faço o que eu quiser. Então, assumindo, tomavam atitudes erradas. E ineficientes, fazendo com que, com o tempo, tivesse necessidade de vir outros emissários, também em nome dele, até chegar àqueles que já não pensavam em fazer a coisa assim tão afastada da realidade. Mas, na realidade, não tem outra opção. Como é que você vai ter um presidente que autoriza matar, destruir, jogar bomba, fazer isso e aquilo? Isso é o melhor? Não, com certeza. Entendeu? Você acha que evolução é fazer bomba atômica? Não. Por um lado, sim. Por um outro lado, não. Por um lado, a energia atômica é utilizada para o bem da humanidade, não é para subjugar o outro povo. Mas tanto assim é que mesmo aquele que no princípio mexeu nisso, também acabaram sofrendo a morte dolorosa, porque estavam mexendo com a principal energia que moveu o mundo. Então, você repara o seguinte, muitos ensinamentos religiosos, olha o cuidado que eu tenho para citar essa palavra, não falo de religiões, eu falo ensinamentos religiosos são inconstantes, como se premiasse uma determinada pessoa em circunstância e com isso resolvesse o problema. Não é isso que se quer dizer. O que se quer dizer é que a moral é permanente e constante em todos os povos. Isso faz com que seja muito difícil a evolução sem o ensinamento ético e moral. Não existe. Aí vocês podem ver as religiões mais antigas, ou as religiões antigas, algumas delas enfiaram o país, o Estado, a União, aquele povo todo numa miséria desgraçada, num final de mundo desgraçado. Isso aconteceu com a Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial e vai por aí afora. E outras guerras mais lá do passado. E outras guerras do passado, entendeu? Afetando a A, B e C. Pois é, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal.
Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita, voltando em seu terceiro bloco, e nós estamos falando exatamente sobre a moral, terceira parte do Livro dos Espíritos, e enfatizando toda a nossa moral, né? E as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Por que na Mas nossa para estar consciência? escrito, elas têm que ter o conhecimento da lei natural, não tem? Sim, com certeza. Então, nesse conhecimento da lei natural, eu pediria a você para ir à pergunta 794. Melhor, antes disso, vai à pergunta 619. 619, tá. Então, a pergunta 619 do Livro dos Espíritos é a seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Olha a E resposta. que é muito simples, nós já citamos aqui, mas ao mesmo tempo ela implica numa transformação ética e Moral. Por isso que já falamos de moral. Exato. Se não houver transformação moral, você pode ser o maior cientista do mundo, mas não é um bom governante. Exato. Nós temos exemplo disso ao longo do tempo. Exato. Você acha que a Segunda Guerra Mundial, ou a que está ameaçando o mundo todo aí com guerra nuclear, você acha que isso aí é uma coisa essencialmente moral? Não. Não. Faltou alguma coisa e continua faltando. Exato. Porque são pessoas que ainda não alcançaram o grau moral necessário, mas já estão mexendo com a sua potência militar para impor as suas leis. Perfeito. Então, a pergunta 619 diz o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Olha a resposta. Todos podem conhecê-la. Todos quem? A humanidade do planeta Terra. Mas nem todos a compreendem, porque existe o grau evolutivo dentro da humanidade do planeta Terra. Aqueles que estão ainda no início e outros que já estão mais elevados. Porque Deus, em sua misericórdia, permitiu que houvesse a reencarnação. Sim. Então, é inacreditável que existam outras concepções religiosas que respeitamos, Sim. porque existem pessoas que precisam daquele primeiro estágio, mas que, na verdade, não se pode conceber uma evolução sem conhecimento da lei. Perfeito. E as pessoas, às vezes, moralmente, ainda não adquiriram ter capacidade de perdoar, Isso. compreender, aceitar os erros inferiores. Eles precisam ser punidos? Sim, mas não com a eliminação da pessoa. Não. Então, esse já é um princípio que hoje em dia se aceita, porque os homens, afinal, foram obrigados a estudar. Então, você não pode querer que uma pessoa vá diretamente, sem conhecimento da lei natural, governar bem. Por isso que, sem nenhuma crítica, eu não estou fazendo crítica, mas é por isso mesmo que não se pode exigir que o presidente seja um homem extremamente dotado de cultura, mas dotado de ensinamentos éticos, legais e morais. Exato. Éticos, Perfeito. legais e morais. Exato. Porque aí, então, diante disso aí, ele encontra justificativa. Quer ver? Vai na pergunta 619. Separando, quando você fala e lê, eu peço que leiam, por favor, a resposta, aceitem. Então, todos podem conhecê-la, as leis morais, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Aí, esse investigar é exatamente a evolução intelectual de cada um. Claro, porque cada vez que você vai estudando, vai te aclarando mais a mente e já começa uma separação. Isto aqui é moralmente errado, então eu não faço mais. E se vier a fazer, tem o resgate, claro. Continuando. Todos, entretanto, a compreenderão um dia,
porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A lei do progresso, né, Gama? É a lei do progresso. Então, evidentemente, conhecereis a verdade. Se você conhece, você estudou, você refletiu. Às vezes você é obrigado a se afastar, entrar até num, digamos assim, num convento, para lá meditar, estudar, procurar bons conhecimentos. E quantos lá dentro adquiriram conhecimento, acharam que havia injustiça lá dentro. E então, em virtude disso, eles saíram de lá e foram para o povo para conhecer a lei em ação. E aí, então, a gente vê, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento que liberta, mas é o exercício daquelas revelações. Tá? Por isso que nós vemos, então, tantas injustiças através dos governantes que tomam decisões politicamente corretas, porque foi submetido a uma votação, dele, né? no entendimento dele, mas não no sentido de que abrange a toda a coletividade. Entendi. Então, são pessoas que não têm recurso, por exemplo, e permanecem na ignorância legal, ou seja, é boa, é caridosa, faz isso, mas aquilo, mas não quer nem saber de assumir essa ou aquela responsabilidade. Pois é, Gama, isso aí nós caímos numa situação, porque ainda existe uma preponderante situação de deixar o indivíduo lá embaixo, para que o sujeito tenha a prepotência de dizer que é melhor do que o outro. Gente, a lei de Deus fez, não foi só para aquele que tem dinheiro ou não. É para todos. Por que que o homem, na sua insignificância, vai exatamente deixar o outro na ignorância para dizer, eu fiz? Só que ele está contraindo um débito imenso, não é isso, Gama? Exato. Não prejudicar o próximo de jeito nenhum. Amar a Deus, todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Não é? Isso é uma coisa simples de falar. Sim, mas fazer... exercer o amor para com outros é difícil. É muito difícil. O próprio Divino Mestre, ele, diante de certas circunstâncias, ele multiplicou pães, isso, fez aquilo, curou, tratou tanta gente ressuscitou pessoas. Entre aspas, né? Não é? Exato. Então, nós vemos que esse conhecimento é fundamental. Para que isso aconteça, onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. E qual é a pergunta que diz isso? 621. Né? 621. Então, aliás, né, Gama, lhe cortando, é uma coisa que eu sempre gostei muito. É umas coisas da Bíblia que a gente lê, você vê a grandeza da situação. Filha de Jairo estava no entender do pai, que é Jairo, e minha filha morreu. Jesus pensou um minuto e disse, não, ela só dorme. Porque eles não sabiam as consequências o que estava acontecendo com aquela menina. E Jesus diz, Talita cumi. A palavra jogada em cima da criatura, ela abriu os olhos e levantou-se. E verifique isso, que ela violou, digamos assim, princípios que se consideravam definitivos e eternos, e, na verdade, que é a morte. E, no entanto, em certas circunstâncias, é possível de voltar. Desde que não haja o rompimento dos laços, não é laços, isso? sabe? Que laços são esses, gente? É exatamente o laço, o que eles chamam de cordão umbilical ou cordão fluídico, que liga o perispírito ao corpo físico. Do momento em que haja o rompimento, não tem como voltar à vida. Mas no caso da filha de Jairo, não havia esse tipo de situação. Aliás, com o próprio Lázaro também, né? Exatamente.
Porque, na verdade, Deus não deu a todo mundo a oportunidade de enxergar todas as suas leis, Sim. porque isso é natural. Vagarosamente. Mesmo hoje em dia, eu confesso que quando eu tento entender leis que estão bem acima do que eu sou capaz de entender, moralmente falando, Sim, sim. então eu tenho dificuldade para adaptar aquilo. Então, por exemplo, eu não insisto para que alguém não desencarne, porque se eu ver que eu não tenho recurso, materialmente eu vou tentar, mas moralmente eu paro, porque eu peço a Deus que me ajude no que for possível. Eu não tenho condições para isso. Moralmente não tenho, nenhum de nós tem. Nenhum de nós. Né? Então Jesus, naquela época, ele tinha essas condições, né? Mas ele, por sua vez, também não podia tentar aplicar isso num país que ainda não sabia ler, escrever, todos não sabiam, nem para refletir. Exato. Então, a aplicação disso, ou seja, aquele medo, aquele terror, eu vou falar assim, porque eu imagino como é que vai ser. Não digo você que eu tenho da morte, eu não quero morrer, estou lutando para não morrer. Mas se eu ver que não tem recurso, a doutrina já me ensinou que eu vou ter que ceder e aceitar a situação e vou desencarnar. Sim. Então, quando vier, eu estou tranquilo. Eu espero que nessa vida eu não tenha feito o quê? O mal. O mal. Ah, sim. Conhecerei, por isso que vem a expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu procuro não fazer o mal. Sim. Pelo contrário, procuro me apegar e fazer o bem sempre que possível. Aliás, né, Gama, tem uma pergunta maravilhosa, que é a pergunta 975, gente, que diz assim, lá no seu final, ó, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Olha, qual é essa pergunta? 975. 975, tudo bem. Agora, por favor, então me faz uma coisa. Vamos concluir o nosso programa de hoje com muita luz. Você, em vez da 975, pega a 982. Ah, sim. É a fantástica. Essa é a luz que ilumina o Evangelho. É o farol fica aberto aí permanentemente, iluminando o resto do livro. Tá lá. Então, Gama, eu acredito que não vai dar tempo, hein? Não, dá sim. Vamos lá. 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Olha que beleza de resposta, meu Deus. Eu vou ser rápido. Isso, Se assim fosse, seguir que estariam deserdados de todos aqueles que não creem ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Tá? Então, ser espírita seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer seja o caminho que a ele conduz. Então, se você faz o bem, mas você é de qualquer outra religião, dentro do Espiritismo eu posso lhe ensinar isso, você está salva. Foi Jesus que mandou isso para nós com a perfeição. Ou seja, é a pergunta 982. Tem muitas outras perguntas vinculadas a ela, mas o tempo nos esmaga aqui para falar tão grandes belezas com tão pouco tempo. Né? Perfeito. Então, a pergunta 982 é aquilo que nos traz a paz. Ninguém precisa ser espírita, que está falando de espiritismo, mas ninguém precisa ser espírita, não. Agora, precisa amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Se fizer isso, não precisa de espiritismo nenhum, ele está salvo. Por incrível que pareça, este é o ensinamento espírita. Exato. Que nos deixa felizes. Muito Porque feliz. nós aqui não fazemos a evolução do espiritismo, mas é a evolução da missão de Jesus e tudo mais. Perfeito. Então, pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou, tá certo? E agradecemos por tudo aquilo que temos recebido, por tudo aquilo que não temos recebido. Porque tu sabes, Jesus, o que é melhor para cada um de nós. E termino com uma frase que o Gama sempre dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. As suas considerações finais, Gama.
Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Se você tomou conhecimento disso agora, meu irmão, se julgue ser feliz, porque eu não estou te obrigando a seguir coisa nenhuma. Siga você quiser. Agora, se você pegar e ver, para fazer que já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Porque se você deixar passar essa oportunidade, a outra pode demorar. E vem mais carregada, né? E tem mais responsabilidade. Que Deus te abençoe e a todos nós, que Jesus ilumine o nosso planeta com as suas leis magníficas, leis essencialmente morais. A lei é clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. TVC, a TV do Correio da Manhã.